Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. O Novo Testamento retoma a história dos últimos anos antes de Cristo. Mas o período intermediário e não relatado foi imensamente importante, pois montou a cena política na qual o aguardado Messias faria sua entrada. A era começou com a ascensão ao poder de Alexandre o Grande da Macedônia, que derrotou o imperador persa Dário em 333 anos antes de Cristo. Após destruir a cidade de Tiro, na Fenícia, ele marchou para o Egito e construiu sua cidadela de Alexandria. Com o controle total do Império Persa, Alexandre prosseguiu pela Babilônia, dirigindo-se ainda mais para o leste até o final conquistar Punjab. Quando morreu prematuramente em 323 anos a.C., seus generais assumiram o controle. Ptolomeu Sóter tornou-se o governador do Egito e Seleuco foi governar a Babilônia. Enquanto Antígono dominou a Macedônia e a Grécia, na virada do século, a Palestina foi anexada ao Império de Alexandre. Nesse ponto, uma nova força crescia na Europa, a República de Roma. Em 264, os romanos expulsaram os governantes cartaginenses da Sicília, capturando também Córcega e Sardenha. O grande general cartaginês Aníbal retaliou, tomando Saguntum, que seria mais ou menos a Espanha, e avançou com suas tropas pelos Alpes, mas foi impedido pelos romanos em Zama. Enquanto isso, Antíoco III, um descendente do general macedônio Seleuco, tornou-se rei da Síria. Até 198 anos a.C., ele já tinha se livrado das influências egípcias para se tornar mestre da Palestina. Seu filho Antíoco IV Epífanes ocupou Jerusalém. Imediatamente, provocando uma revolta liderada pelo sacerdote, ele foi morto em batalha, mas os macabeus conquistaram a independência israelita em 142 anos a.C. Numa luta contínua, os exércitos romanos destruíram Cartago e formaram a nova província de Roma, do norte da África. Outras campanhas deixaram a Macedônia, a Grécia e a Ásia Menor sob controle romano, mas as disputas eclodiram em Roma porque as guerras de Cartago, ou púnicas, tinham arruinado os fazendeiros da Itália, enquanto, ao mesmo tempo, enriqueciam a aristocracia, que construía grandes propriedades utilizando o trabalho escravo. O líder democrata Tibério Graco adiantou propostas para uma reforma agrária em 133 anos a.C., mas foi assassinado pelo partido senatorial. Seu irmão assumiu a causa dos fazendeiros e também foi assassinado, sendo a liderança democrática então passada para o comandante militar Caio Mário. Em 107 anos antes de Cristo, Caio Mário era cônsul de Roma, mas o Senado encontrou um campeão próprio, Lúcio Cornélio Sulla, que depôs Mário e se tornou ditador em 82 anos antes de Cristo. Seguiu-se um horrível reinado de terror até o estadista democrata e general Caio Júlio César ganhar popularidade e ser devidamente eleito para o mais importante posto em 63 anos antes de Cristo. Naquele mesmo ano, as legiões romanas marcharam até a Terra Santa, que já se encontravam em estado de tumulto sectário. Os fariseus, que observaram as antigas leis judaicas bem mais estritas, tinham se revoltado contra a cultura grega, mais liberal. Fazendo isso, eles se opunham também à casta sacerdotal dos saduceus, e o ambiente intranquilo deixava a região vulnerável a invasões. Vendo a oportunidade, os romanos, sob a liderança de Pompeu Magno, ou Pompeu o Grande, subjugaram a Judeia e tomaram Jerusalém, tendo anexado a Síria e o resto da Palestina. Enquanto isso,
a hierarquia romana também sofria seus reveses. Júlio César, Pompeu e Crasso formaram o primeiro triunvirato governante em Roma, mas sua administração conjunta sofreu quando César foi enviado à Gália, enquanto Crasso supervisionava a situação em Jerusalém. Em sua ausência, Pompeu mudou suas tendências políticas, desertando os democratas e juntando-se aos aristocratas republicanos. Com o retorno de César, eclodiu a Guerra Civil. César foi o vitorioso em Fársalo, na Grécia, e acabou obtendo total controle das províncias imperiais quando Pompeu fugiu para o Egito. Até aquela época, a rainha Cleópatra VII governava o Egito ao lado do seu irmão Ptolomeu XIII. Entretanto, César visitou Alexandria e conspirou com Cleópatra, que mandou assassinar o próprio irmão e começou a governar sozinha. César prosseguiu com suas campanhas na Ásia Menor e no norte da África, mas, ao retornar a Roma em 44 anos a.C., foi assassinado pelos republicanos nos idos de março. Seu sobrinho, então, Caio Otávio, formou o segundo triunvirato, com o general Marco Antônio e o estadista Marco Lépido. Otávio e Marco Antônio derrotaram os principais assassinos de César, Bruto e Cássio em Filipe, na Macedônia. Mas Marco Antônio abandonara sua esposa Otávia, irmã de Otávio, para ficar com Cleópatra. Isso levou Otávio a declarar guerra contra o Egito, vencendo na Batalha de Actium, o que levou ao suicídio de Marco Antônio e Cleópatra. A Palestina, nesse ponto, era composta de 3 províncias separadas. Então nós tínhamos a Galileia, ao norte, Judéia ao sul, e Samaria, entre as duas. Júlio César tinha colocado o Idumeu Antipater como procurador da Judéia, com seu filho Herodes como governador da Galileia. Mas Antipater foi morto pouco depois e Herodes foi chamado a Roma para ser nomeado rei da Judéia. Bom, para a maioria dos seus súditos, Herodes era um usurpador árabe. Ele tinha se convertido a uma forma de judaísmo, mas não era da sucessão de Davi. Na prática, a autoridade de Herodes se confinava à Galileia, já que a Judéia era governada pelo procurador romano em Cesareia. Entre os dois, o regime era rigoroso ao extremo, e mais de 3.000 crucificações sumárias foram feitas para forçar a população à submissão. Impostos proibitivos eram cobrados, a tortura se tornara uma prática comum e a taxa de suicídio entre os judeus subia de maneira alarmante. Foi em meio a esse ambiente brutal que Jesus nasceu. Um clima de opressão controlado por um monarca marionete apoiado por uma força ocupacional militar altamente organizada. Os judeus viviam desesperados pelo seu tão aguardado Messias, ou ungido do verbo hebraico Messiach, ungir, mas nem se pensava que tal Messias fosse divino. O que as pessoas esperavam era um libertador que usasse a força para garantir-lhes a liberdade dos senhores romanos. Entre os famosos pergaminhos do Mar Morto, o texto conhecido como a regra de guerra determina uma estratégia para a batalha final, chamando o Messias de comandante militar supremo de Israel. E este texto encontra-se em Verbeiden, Reich and Lincoln, The Dead Sea Scrolls Deceptions, capítulo 9, página 141, para aqueles que duvidam. Os pergaminhos do Mar Morto são atualmente os recursos mais úteis para compreendermos a cultura judaica da era anterior aos evangelhos, mas foram descobertos por acaso em 1947. Um pastorzinho beduíno chamado Mohammed El-Dib estava procurando uma cabra perdida nas cavernas de um penhasco em Qumran, perto de Jericó, quando encontrou um número de antigos e altos potes de terra. Foram chamados arqueólogos profissionais e feitas escavações, não só em Qumran, mas também em Murab e Mirde, mas
proximidades e no deserto da Judéia. Muitos outros foram descobertos em 11 cavernas diferentes. Ao todo, os potes continham 500 manuscritos árabes e aramaicos, entre eles escritos do Antigo Testamento e numerosos documentos de registro das comunidades, com algumas de suas tradições remontando a cerca de 250 anos antes de Cristo. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.